vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, no seu capítulo 12, né? Vamos meditar a palavra de Deus que diz assim, o livro de Ezequiel. Vamos orar hoje pelas crianças, né, irmão? Aos sábados nós fazemos oração aqui pelas crianças. A Bíblia diz aqui, no livro de Ezequiel, seu capítulo 12, fala a mudança para fora do muro, né? A mudança para fora do muro, né? O que quer dizer isso, a mudança para fora do muro? Existem dois pensamentos, né? Um pensamento que você está pensando em buscar Deus e outros pensamentos você está pensando em continuar da maneira que você está. Não abandonar o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Então aqui está dizendo a mudança para fora do muro. Ou você é, ou você não é. A palavra de Deus diz que tem que ser sim, sim ou não, não. Você não pode ser e não ser, ou não ser e ser, né? Há uma diferença quando você é, quando você segue a Deus, quando você pratica, né, a palavra de Deus. Quando você passa a ser seguidor de Jesus. Aí você é seguidor de Jesus, né? Diz assim a palavra de Deus: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitaste no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvido para ouvir e não ouve, né? Porque eles são casa rebelde, né? O que é casa rebelde? São aquelas pessoas que não dão ouvido à voz do Senhor Jesus, não dão ouvido à palavra de Deus. Ele está ali buscando a Deus, mas não está dando ouvido. Aí você diz, como assim está buscando a Deus e não está dando ouvido? Porque às vezes as pessoas vão buscar Deus por necessidade, né? A necessidade é material e não espiritual. Então, essas pessoas são chamadas de casa rebelde. Enquanto estão bem, eles não precisam de Deus. Mas quando eles estão mal, aí ele precisa de Deus. Então são chamados de casa rebelde, né? Porque, porque são casa rebelde. No versículo 3 fala: Tu, pois, o filho do homem, para abrilhar, para mudar de dia, muda aos olhos deles, e do teu lugar mudará para outro lugar aos olhos deles. Bem, pode ser que repare nisso, ainda que eles são casa rebelde. Tá vendo? Então, cuidado para você não ser casa rebelde. Porque às vezes você está dentro da igreja. Às vezes você está achando que está fazendo para Deus, né? E para isso você precisa abrir o teu coração, você precisa deixar Deus trabalhar na tua vida, né? Casa rebelde foi assim que o Altíssimo chamou o seu povo. Deus citou dois órgãos importantíssimos, né? Que influencia na salvação os olhos e os ouvidos por meio deles. O ser humano leva para dentro da sua alma o que é bom
e o que é ruim. É baseado nisso, toma as suas decisões e o Senhor declara que, embora os judeus tivessem olhos, ouvido, físico perfeito, eles eram cego e surdo. Isso significa que com a apoquesia eles alcançaram a pior, né, condição da vida espiritual. Aquele em que todos os sentidos espiritual, físico, né, entorpecido, o povo estava preste, né, a presenciar a chegada da destruição pelo exército cananeus, mas não conseguia reagir, né? A rebeldia de uma pessoa, né, diante da palavra de Deus. Evidência que eles não usam como sabedoria, né, a, a faculdade física e espiritual que recebeu. O que é a faculdade física e espiritual? Eu vou dar um exemplo aqui bem básico para entender. A faculdade física é quando você passa alguns de vida em uma escola estudando. E quando você vai à faculdade, é que nunca entrou na escola. Você não aprendeu nada ali. A mesma coisa que a Bíblia citou aqui, é porque está dizendo que às vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão buscando a Deus, a Bíblia está na tua casa, e você não tem condição e nem vontade de pegar ela para ler, para aprender. E quando aquela palavra é preciso você dar, ou você ouvir, você passa desapercebido. E as coisas acontecem na tua vida, mesmo adiante dos teus olhos. Porque ele fala aqui a faculdade física. Estudou, mas não aprendeu nada. Não adianta você estar dentro da igreja. Por que a Bíblia diz tem boca, mas não fala? Né? Tem ouvido, mas não ouve. Tem os olhos, mas não vê. Não enxerga o que está ali diante de vós. É por isso que é necessário que nós aprenda a dar valor à palavra de Deus. Olha o que diz o título da mensagem. A mudança. A Bíblia está falando aqui sobre mudança, irmão. Aqui é sobre mudança. Né? Muito pode dizer, mas esse versículo está dizendo sobre estátua. Não. Aqui está falando sobre mudança. Quando a pessoa ele debate a leitura, Deus me mostra, irmão. Me mostra. Muitos podem dizer, mas essa leitura não está falando sobre a estátua, que não tinha boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Mas a Bíblia está dizendo aqui, se você pegar aqui o livro de Ezequiel 12 e você ler o título da mensagem, aqui fala a mudança. A mudança para fora do muro. Você precisa mudar o seu comportamento de viver com Deus. Você precisa mudar a sua vida, fazer diferente, ver o que está errado e consertar. Você tem boca, você tem ouvido, né? Você tem as vistas, são os olhos, mas nada disso está servindo para nada aí. Porque você ouve Deus falar e entra no ouvido e sai no outro. Você não pratica aquilo que você ouviu. E aí citou também sobre faculdade. Por que faculdade? O que faz na faculdade, irmão? Quem passou pela faculdade sabe o que eu estou falando. Uma prova no Enem. Aí você vai fazer uma prova no Enem, estuda um pouquinho e está achando que lá na frente vai fazer a prova e vai passar de ano. Não, você não estudou há um tempos atrás
na escola, como é que agora nem faculdade você fez, você quer fazer nem. Então, tudo que você fizer, como eu sempre falo aqui, faça com amor. Não faça porque você tem a obrigação de fazer, não. Sabe por quê? Porque você vai fazer, mas um dia você vai errar, porque você está fazendo por. Não é com amor, está fazendo por necessidade, melhor dizendo. E nisso, a palavra de Deus não se agrada nisso. Tem que ter uma mudança aí. Para que você está hoje na igreja? Para quê? É para ter um cargo? É para ter um nome? É para dizer que você é o que você não é? Porque tudo que você tem hoje é emprestado, nada é seu. Então, você tem que parar e mudar o seu comportamento de viver com Deus, a sua doutrina, melhor dizendo, né? Precisa frequentar muitos cultos de doutrina para aprender de Deus, irmão. Porque todos os evangélicos ensinam a doutrina. Todos cristãos ou cristã, ele tem uma Bíblia na sua casa. E as pessoas que também não são, também têm a Bíblia. E essa palavra de Deus era para nos ensinar. É como se fosse uma faculdade. E muitos hoje têm vergonha de carregar a Bíblia, de ler. E aí passa desapercebido. E quando vai à faculdade, não é aprovado, é reprovado. Então, cuidado no que você diz que você é e que você não é. É isso que a Bíblia diz. A mudança para fora do muro. Há uma mudança aí. Quem é você, afinal de contas? É o crente ou o cristão? Porque a Bíblia diz que há uma diferença do justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. E qual dois você escolhe, o justo ou o ímpio? Se você escolher o ímpio, você vai agir como um ímpio age. E se você escolher o justo, você vai agir como o justo age. É isso que a Bíblia está dizendo. E muitas pessoas que estão se escondendo na palavra de Deus. Não é porque você está dentro da igreja que você vai para o céu. Não é porque você está levando a palavra, pregando, que você vai para o céu. Porque tudo ali é emprestado. Estenda a mão para aquela pessoa necessitada. Ajude aquela pessoa que precisa de você. Passe algo de Deus e não de você. Porque às vezes você quer passar coisas que não é de Deus. E Deus cobra. Então é isso que diz a faculdade. Você está na igreja, está com a Bíblia na mão, é para você aprender de Deus. Não é para você estar aqui, querer passar algo que não é de Deus, falar coisas que não está na palavra. Então, a Bíblia diz aqui sobre a mudança para fora do muro, não é para dentro. Então você tem que ter uma mudança em você. Há uma mudança em você. É isso que Deus quer de você. Não só de você, mas de nós. De nós. Nós devemos mudar cada dia. Para melhor, não para pior. Para melhor. Se você mudar para pior, aí fica complicado. Então a Bíblia diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habita no meio da casa rebelde. Muitas pessoas rebeldes dentro das igrejas, irmão. E se você for falar algo para ele se irrita, se ira. Então são chamados de casa rebelde. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando com você. E se você não receber, aí sim você é chamado de casa rebelde. Deus abençoe a todos, né? Eu gostaria que você colocasse seu copo com água aí. Use a sua fé. Use a sua fé. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não porque eu estou falando, mas através da tua fé. Porque eu não sou nada, mas Deus é tudo. Então, use a tua fé, coloque um copo com água e vamos apresentar a Deus.
eu gostaria de apresentar todas as crianças, né, que se encontram aqui nos comentários para nós orar pelas crianças, irmão. Hoje nós temos as orações pelas crianças e é necessário, já estou vendo aqui os nomes de umas crianças, né? Cauã, Heloísa, né? Caio, Ana, Rafael, Aniele, Elisa, para nós orar. E nós vamos apresentar essas crianças. Agora faltou você colocar as suas crianças aqui para a gente, para nós orar, né? Tem aqui pedido de oração aqui para a criança Pedro, Tainara, Gabriela, Kiara, Gabi e todas as crianças, né? Apresentar a Deus. Vamos apresentar a Deus. Vamos apresentar também a nossa criança, Wallace, William, Lucas, Eduardo. Vamos apresentar nas mãos de Deus, né? É necessário, irmão, que nós oremos pelas crianças. Olha o que está acontecendo aí fora. E às vezes você tem vergonha, ou então esquece de lembrar que devemos orar pelas crianças. Todo sábado nós estamos aqui apresentando as crianças nas mãos de Deus. Eu faço a minha parte. Falta você fazer a sua. Porque naquele grande dia, irmão, nós vamos ser cobrados por Deus, né? Porque o livro de Apocalipse diz, não sou eu que falo, mas o livro de Apocalipse diz, né? Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouve a palavra desta profecia e guarda, né? E guarda, porque a palavra diz que o fim está próximo, né? Então, é necessário que nós, de Deus, né? Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração que se encontram aqui. Coloque também teu nome. Temos aqui pessoas aqui pedindo oração, né? Está enfermo e nós vai apresentar nas mãos de Deus, né? Uma irmã aqui está enferma. Vamos apresentar ela também nas mãos de Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos para nós falar com Deus, né? Se desligue de tudo e vamos falar com Deus. Apresentar a Deus, né? Esses pedidos de oração que se encontram aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita e me faz em verdade, pastor. Guia-me e mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longo dia. Deus poderoso, Deus Pai, aqui nós estamos aqui para entregar nas tuas mãos todos esses pedidos de oração, Pai. Todos esses nomes dessas crianças que se encontram aqui. Pai, livra ele de um acidente, livra ele de uma enfermidade, de uma queda, Pai. O Senhor venha dar sabedoria aos pais para que venha criar essas crianças em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra diz, ensina teus filhos no caminho que devem andar, e quando crescer não se desviará dele. E eu tenho certeza que o Senhor está guardando cada criança que se encontra aqui, neste momento. Guarda também, Pai, os familiares também, para que venha ter força, ensinar a se comportar. Em nome de Jesus Cristo, aqui já está meu copo com água.
e o azeite. E eu tenho certeza que o Senhor está, Pai, ouvindo o meu clamor e a minha oração. Abençoa também, Pai, essa irmã que se encontra aqui enferma, nessa cama, nesse leito, Pai. Visita ela neste momento. Que aonde estiver enfermidades no PC, em nome de Jesus Cristo. Toma todo nas tuas santas mãos. Fortalece aquele que está fraco, aquele que está abatido, aquele que perdeu algum dos seus parentes. Venha fortalecer ele, Pai, e dá paz e sossego. Livra, Pai, aqueles também que está chegando de viagem, ou aquele que está viajando neste momento. Livra ele, Pai. Guia aquele volante para que não venha acontecer nada. Dá livramento, o acidente nas estradas. E venha repreender o espírito da morte, o espírito da contenda, da enfermidade. Eu jogo por terra toda a maldição e quebra, Pai. Quebra todas as barreiras que vinham pela frente. E aquelas pessoas também que estão desempregadas, que precisa de uma porta aberta. Abre porta, Pai, para essas pessoas que precisam colocar o seu pão de cada dia na sua mesa. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecendo. Em nome de Jesus Cristo. Guarda todo nas tuas santas mãos e que venha ser uma noite de paz, um dia de tranquilidade. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos, desde agora e para todo sempre. E aquele que crê, diga amém. Abençoa, Pai, o Arthur e o Valentina também. Guarda nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E os que crê e os que acreditam, diga amém e graças a Deus. Você vai tomar desta água, mas tem que ter fé. Vai tomar desta água que você apresentou a Deus. Isso é um ato de fé, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que nós use a nossa fé. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo sábado na presença do Senhor, né? Que Deus guarde sua família, proteja, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.